No jantar, meu pai não gritou. Ele não me insultou. Ele nem sequer parecia desconfortável. Ele apenas disse aquilo como se fosse uma regra que todos já conheciam. A família da sua irmã vem em primeiro lugar, disse ele, pousando o garfo no prato. Você fica sempre por último. Minha irmã deu um sorrisinho de canto de boca, não de surpresa nem de vergonha, mas de alívio. A sala ficou em silêncio e senti todos os olhares deslizarem na minha direção, esperando pela velha versão de mim, aquela que ria para disfarçar, que pagava a conta, aquela que consertava tudo. Eu não chorei, eu não discuti. Levantei a cabeça, encontrei os olhos do meu pai e disse, bom saber, porque naquele momento algo se partiu, não meu coração, mas a minha lealdade. Depois daquela noite, parei de compartilhar meu dinheiro. Parei de manter minha vida flexível para emergências que não eram minhas. Então, quando uma crise familiar real finalmente os atingiu e eles esperavam que eu interviesse como sempre, o que fiz em seguida deixou a mesa inteira paralisada. Meu nome é Clara, e durante a maior parte da minha vida, minha família me descreveu com a mesma palavra, guerreira. Eles diziam isso como um elogio, mas o que realmente significava era conveniente. Minha irmã, Camila, era o centro de tudo. Ela tinha um marido, Marcos, e 2 filhos. A vida dela era barulhenta, complicada e sempre urgente. Sempre havia algo acontecendo. Mensalidades escolares atrasadas, problemas no carro, estresse no trabalho, outro plano que tinha dado errado. E então havia eu. Eu tinha um emprego estável, pagava meus boletos em dia, não pedia ajuda. Então, todos decidiram que eu não precisava de nada. Quando a Camila passava por dificuldades, a família se mobilizava. Minha mãe, Dona Lúcia, sofria em voz alta. Meu pai, Roberto, intervinha com conselhos e carteira aberta. As conversas se curvavam em direção aos problemas dela, como se a gravidade as puxasse para lá. Quando eu mencionava algo da minha vida, o assunto flutuava por um momento e depois desaparecia. Como vai o trabalho? Minha mãe perguntava. Corrido, mas bom, eu respondia. Que ótimo, ela dizia rapidamente. Você soube o que a Camila está enfrentando agora? E assim, eu me tornava a ouvinte novamente. Percebi o padrão cedo, mesmo que não tivesse dado um nome a ele. As necessidades da Camila eram discutidas abertamente. As minhas eram presumidas como inexistentes. Quando ela chorava, as pessoas corriam para consertar. Quando eu ficava quieta, eles tomavam isso como prova de que eu estava bem. Os aniversários tornavam isso óbvio. Os da Camila eram planejados com semanas de antecedência. Reservas em churrascarias, presentes, fotos no Instagram. Os meus eram casuais. Vamos fazer algo simples, só um bolinho, meu pai dizia. E simples sempre significava pequeno. As viagens em família seguiam a mesma regra. Se o dinheiro estava curto, minha mala ficava no armário. Você entende, né, filha? Minha mãe dizia. E eu dizia que sim. Eu sempre entendia. Na época em que saí de casa para a faculdade, ninguém chorou enquanto eu fazia as malas. Não houve uma despedida longa no portão. Apenas um abraço rápido na garagem e meu pai dizendo, você vai ficar bem. Você sempre fica. Eu trabalhei, eu estudei, eu paguei minhas próprias contas. Cada sucesso que eu tinha reforçava silenciosamente a história que eles contavam a si mesmos, que eu não precisava de apoio porque nunca pedia. Anos depois, quando me mudei para outra cidade a trabalho, a distância não mudou nada. As chamadas de vídeo eram curtas. As atualizações sobre minha vida eram reconhecidas, depois redirecionadas de volta para a Camila. E lentamente, sem nunca me sentarem e explicarem, meu papel se tornou permanente. Eu era o plano B, a rede de segurança, aquela que dava um jeito. O dinheiro saía da minha conta em pequenas transferências via Pix regularmente. Só desta vez, só até o mês que vem, só para ajudar no aluguel. Ninguém mantinha a conta porque nunca precisaram. E eu dizia a mim mesma que estava tudo bem, que era isso que significava ser madura, que amor significava dar sem cobrar. Mas sentada naquela mesa de jantar, ouvindo meu pai finalmente dizer em voz alta que eu era sempre a última, percebi algo perturbador. Eu não tinha sido apenas colocada ali, eu tinha permanecido ali. E pela primeira vez na minha vida, comecei a me perguntar o que aconteceria se eu não ficasse.
Aquele jantar deveria ter sido comum. Meu pai tinha sugerido o restaurante, um lugar que ele gostava porque parecia sofisticado, quieto o suficiente para conversar, caro o suficiente para parecer importante. Sentamos em uma mesa de canto, cardápios fechados, esperando nossa comida. Camila já estava falando sobre os horários das crianças, sobre como estava exausta, sobre como a situação no trabalho do Marcos ainda estava complicada. Minha mãe concordava com simpatia. Meu pai ouvia, sério e focado. Esperei por uma pausa para poder compartilhar minha própria novidade. Eu tinha sido promovida. Um passo real na carreira. Mais responsabilidade, salário maior. Não era algo de que eu falava com frequência, mas naquela noite achei que importava. Quando finalmente mencionei, minha mãe sorriu educadamente. Ah, que bom, Clara. Parabéns. Então Camila suspirou e disse: Você tem sorte. Pelo menos você não tem toda essa pressão de sustentar uma casa. Meu pai recostou-se, dobrou o guardanapo e disse a frase que reorganizou tudo. A Camila tem uma família agora. A família dela vem em primeiro lugar. Ele não olhou para ela quando disse isso. Ele olhou para mim. Você fica sempre por último, acrescentou calmamente, como se estivesse explicando um cronograma ou um orçamento doméstico. Você não precisa de tanto. Por um segundo, sinceramente, pensei que tinha ouvido errado. Olhei ao redor da mesa, esperando alguém rir, me corrigir, suavizar aquilo em algo menos cortante. Ninguém fez isso. A boca da Camila curvou-se em um pequeno sorriso enquanto ela levantava a taça. Não presunçosa, apenas confortável, como se tivesse ouvido essa verdade muitas vezes antes, mesmo que nunca tivesse sido dita tão claramente. Minha mãe se mexeu na cadeira, mas não disse nada. Marcos olhou para o prato. O silêncio se esticou, denso e estranho. Eu podia senti-lo pressionando meu peito, o desejo familiar surgindo o instinto de tornar as coisas mais fáceis para todos os outros. Dizer que estava tudo bem. Dizer que eu entendia. Não dizer nada. Em vez disso, surpreendi a mim mesma. Assenti uma vez e disse: Bom saber. Meu pai franziu a testa. O que isso quer dizer? Quer dizer, eu disse, uniformemente, que agradeço por você ser honesto. As sobrancelhas da minha mãe se juntaram. Clara, não seja sensível. Não estou sendo, respondi. E, pela primeira vez, aquilo era verdade. O resto do jantar passou em uma conversa forçada. Ninguém tocou no assunto novamente, mas tudo parecia fora do lugar, como se uma rachadura tivesse se aberto sob a mesa e todos estivessem cuidadosamente fingindo não notar. Quando nos levantamos para sair, meu pai pagou a conta como sempre. Sem drama, sem confronto. Mas no caminho para casa, repassei as palavras dele repetidamente. Você fica sempre por último. Não com raiva, não com crueldade, mas com certeza. E aquele foi o momento em que entendi algo que evitei a vida inteira. Meu lugar na minha família nunca tinha sido temporário. Tinha sido permanente. E uma vez que algo é nomeado, uma vez que é dito em voz alta, não pode mais ser ignorado. Quando estacionei na garagem do meu apartamento, não estava chateada. Eu estava lúcida, clara de que, se eu sempre seria a última, então eu precisava parar de construir minha vida em torno de pessoas que esperavam que eu ficasse lá. Essa clareza não fez barulho, mas mudou tudo. Não acordei na manhã seguinte com um plano mirabolante. Não houve decisão dramática, nenhuma lista colada na geladeira dizendo corte relações ou imponha limites. O que senti, em vez disso, foi algo mais quieto e pesado. Uma sensação de que, se eu continuasse vivendo da mesma maneira, nada mudaria nunca, nem para eles, nem para mim. Então, comecei fazendo o oposto do que sempre fiz. Parei de reagir. Quando minha mãe mandou mensagem alguns dias depois, a Camila está um pouco sobrecarregada esta semana. Você poderia ver como ela está? Li a mensagem, deixei o celular de lado e terminei meu café. Não porque eu não me importasse, mas porque percebi o quão automática minha resposta antiga teria sido. Claro, eu resolvo, eu facilito. 1 hora se passou, depois 2. O mundo não colapsou. Essa percepção me perturbou mais do que as palavras do meu pai no jantar. Eu tinha passado anos acreditando que, se não interviesse imediatamente, algo terrível aconteceria. Mas nada aconteceu. Nenhuma emergência, nenhuma catástrofe. Apenas silêncio. Nas semanas seguintes, fiz pequenas mudanças práticas.
silenciosas, do tipo que ninguém nota até que importem. Abri novas contas bancárias apenas em meu nome. Movi minhas economias. Cancelei acessos compartilhados e cartões adicionais que nunca tinha questionado antes. Parecia estranho, quase sorrateiro, embora fosse o meu dinheiro. Eu continuava esperando a culpa me atingir como uma onda. Em vez disso, o que senti foi alívio. Não empolgação, alívio, como se eu tivesse prendido a respiração por anos sem perceber. Os pedidos não pararam imediatamente. Eles apenas mudaram. Camila mandou mensagem tarde da noite. Ei, nosso boleto venceu e o pagamento voltou. Você pode nos salvar com um Pix até sexta? Ela adicionou um emoji rindo, como se não fosse grande coisa. Encarei a mensagem por um longo tempo. No passado, eu já estaria abrindo o aplicativo do banco. Desta vez, digitei 3 palavras e enviei antes que pudesse pensar demais. Não posso agora. Sem explicação, sem desculpas. A resposta dela veio rapidamente. Ah, ok. Nada mais. Minha mãe ligou no dia seguinte. Você tem estado meio quieta ultimamente, disse ela cuidadosamente. Está tudo bem? Ah, sim, respondi. E estava. Houve uma pausa na linha, o tipo que significava que ela estava esperando por mais por garantia, por uma razão, para que eu suavizasse qualquer desconforto que meu silêncio tivesse criado. Quando nada veio, ela mesma preencheu o espaço. Sabe, a Camila está sob muita pressão, acrescentou gentilmente. Eu sei, eu disse. E foi isso. Não ofereci soluções. Não me ofereci para pagar nada. Não prometi resolver nada. Terminar a ligação pareceu errado, como se eu estivesse quebrando uma regra não dita. Mas também pareceu honesto. Pela primeira vez, eu não estava interpretando meu papel. Eu estava apenas existindo. Com o tempo, comecei a ver o quanto da minha vida tinha sido moldada em torno de estar disponível. Eu mantinha minha agenda flexível apenas para o caso de... Eu evitava planos de longo prazo, hesitava antes de dizer sim a oportunidades que poderiam me levar para mais longe, física ou emocionalmente. Até no trabalho, eu tinha caído no mesmo padrão. Assumia responsabilidades extras silenciosamente, resolvia problemas nos bastidores, garantia que tudo funcionasse sem pedir crédito. Ser confiável tinha se tornado minha identidade inteira, e eu estava cansada. Uma noite, sentada sozinha no meu apartamento, abri meu laptop e revisei minhas finanças, não para calcular o que eu podia dar, mas para ver o que eu tinha. Pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro que não incluísse resgatar ninguém. Viagens, segurança, descanso. A ideia parecia quase egoísta, e então percebi o quão profundamente essa crença tinha sido ensinada a mim. Que se importar significava sacrificar, que o amor exigia inconveniência, que ser a última era prova de maturidade. Mas, e se não fosse? E se ser a última não fosse uma virtude, mas um hábito com o qual todos tinham ficado confortáveis? Eu não confrontei ninguém. Não me expliquei. Não fiz anúncios. Apenas parei de deixar espaço na minha vida para emergências que não eram minhas. E, lentamente, pude sentir o equilíbrio mudando. Não externamente nada dramático tinha acontecido ainda, mas internamente algo havia mudado. Eu não estava mais parada no mesmo lugar, esperando ser chamada. Eu estava recuando, observando, prestando atenção. E eu não tinha ideia de quão cedo minha família notaria, ou quão rápido eles testariam se eu estava falando sério desta vez. A ligação veio numa tarde de terça-feira, logo quando eu estava fechando meu laptop depois de uma longa reunião. Quase não atendi, não porque estava com raiva, mas porque reconheci o número e a sensação que vinha com ele. Aquele aperto familiar no peito, o reflexo de me preparar antes que a primeira palavra fosse dita. Clara, minha mãe, disse no momento em que atendi. A voz dela estava tensa, apressada, controlada da maneira que as pessoas soam quando as coisas já estão desmoronando. Precisamos conversar. Inclinei-me para trás na minha cadeira. Sobre o quê? Houve uma pausa, longa demais. Você pode vir aqui neste fim de semana? Ela perguntou. É importante. Ela não explicou. Ela nunca explicava quando a explicação custava caro. Vou pensar, eu disse. Essa não era a resposta que ela esperava. No passado, eu já estaria verificando horários de ônibus ou enchendo o tanque do carro, reorganizando minha agenda, perguntando o que podia fazer.
Desta vez deixei o silêncio sentar entre nós. Ok, disse ela finalmente. Só, por favor. Quando cheguei à casa dos meus pais 2 dias depois, parecia diferente antes mesmo de eu entrar. A entrada da garagem estava cheia. O carro da Camila estava lá. O do Marcos também. A porta da frente abriu devagar, como se a própria casa estivesse hesitando. Dentro, a sala de estar parecia mais pesada do que eu lembrava. Pilhas de envelopes cobriam a mesa de centro. Contas, avisos de cartório, papéis com logotipos oficiais e carimbos vermelhos que faziam meu estômago apertar. Ninguém estava sentado confortavelmente. Meu pai estava perto da janela, braços cruzados. Minha mãe pairava perto do sofá. Camila estava sentada rigidamente olhando para o chão. Marcos evitava meus olhos completamente. Ninguém perguntou como eu estava. Minha mãe começou a falar imediatamente, palavras derramando mais rápido do que podiam ser organizadas. Houve alguns atrasos, algumas decisões que não saíram como esperávamos. É temporário. Camila interveio. Não é tão ruim quanto parece. Só precisamos de tempo. Meu pai pigarreou. As coisas ficaram apertadas. Eles falavam ao redor do problema, circulando-o cuidadosamente, como se dizê-lo diretamente pudesse torná-lo real. Eu ouvia quietamente, mãos cruzadas no colo, notando o quão familiar isso parecia. A tensão, a construção, o momento logo antes de todos se virarem para mim. E então, eles se viraram. Você está numa situação estável, disse meu pai finalmente. Você não tem filhos, acrescentou minha mãe. Você consegue lidar com isso melhor do que a maioria, disse Camila suavemente. Ali estava, a suposição vestida de lógica. O acordo tácito que todos já tinham feito antes de eu passar pela porta. Senti algo mudar dentro de mim. Não raiva, não pânico, mas clareza, afiada e calma. Fiz uma pergunta. Qual é o plano se eu não ajudar? A sala ficou em silêncio. O rosto da minha mãe caiu. Clara, não diga isso. Estou falando sério, disse eu uniformemente. O que acontece se eu não intervier? Ninguém respondeu. Camila parecia em pânico agora, não aliviada. Meu pai franziu a testa como se estivesse tentando resolver um problema de matemática que não fazia mais sentido. Marcos se mexeu desconfortavelmente perto da porta. Isso não é justo, disse minha mãe baixinho. Somos família. Eu balancei a cabeça. Eu sei. E pela primeira vez, saber disso não significa automaticamente me sacrificar. Levantei-me. Preciso de tempo, eu disse, para entender tudo. Eles assentiram rápido demais. Gratos, certos de que tempo significava que eu estava calculando quanto poderia dar. Enquanto eu dirigia para longe naquela noite, a casa encolhendo no meu retrovisor, percebi algo inquietante. Eles não estavam com medo de perder tudo. Eles estavam com medo de me perder como a solução. E pela primeira vez na minha vida, não corri de volta para tranquilizá-los. Deixei-os sentar com isso, porque o que acontecesse a seguir provaria se eu ainda era a última ou se tinha finalmente saído da fila inteiramente. Não dormi naquela noite. Deitada no meu quarto de infância, olhando para o teto que eu tinha memorizado anos atrás, senti uma estranha mistura de emoções, tristeza, raiva e algo mais firme por baixo de tudo. Determinação. Não do tipo barulhento. O tipo que se instala quando você finalmente para de discutir consigo mesma. Pela primeira vez, admiti a verdade que vinha evitando. Eu não estava sendo convidada a ajudar, eu estava sendo intimada a resgatar. De manhã, eu sabia que não podia voltar àquela casa da mesma maneira que sempre fiz de mãos vazias, exceto por garantias, pronta para absorver o dano para que todos os outros pudessem respirar novamente. Em vez disso, marquei 2 compromissos, um com um terapeuta, outro com um advogado. Eu precisava de clareza, não de conforto. Quando voltei no fim de semana seguinte, a casa parecia diferente, mais quieta, tensa. As contas ainda estavam lá, mas agora estavam empilhadas ordenadamente, como se a organização sozinha pudesse torná-las menos assustadoras. Meus pais já estavam sentados à mesa, Camila sentada ao lado deles, mãos cerradas no colo. Marcos pairava perto da porta, como se não tivesse certeza se pertencia à sala onde o futuro estava prestes a ser decidido. Ninguém sorriu quando entrei. Minha mãe falou primeiro, sua voz suave daquela maneira cuidadosa que reconheci instantaneamente. Estamos muito felizes que você veio.
Sentei-me devagar e coloquei minha bolsa aos meus pés. Vamos conversar. Meu pai lançou-se em explicações. Mudanças de mercado, timing ruim, decisões tomadas com otimismo e sem margem de erro suficiente. Ele falava como um homem apresentando um caso que esperava vencer pela confiança. Camila concordava, acrescentando detalhes sobre estresse, sobre as crianças, sobre como nada disso deveria ter acontecido. Eventualmente, as palavras acabaram. Foi quando minha mãe se inclinou para a frente. Só precisamos de ajuda para passar por essa parte, disse ela. Uma vez que as coisas estabilizem. Quanto? Perguntei. A pergunta aterrissou pesada. Meu pai hesitou. Minha mãe piscou. Camila inalou bruscamente e então disse um número. Ela disse com cuidado, como se a maneira como falasse pudesse fazê-lo soar menor. Eu assenti lentamente. E depois disso, qual é o plano? Meu pai franziu a testa. O que você quer dizer? Quero dizer, falei calmamente. O que muda para que isso não aconteça de novo? O ar mudou. Clara, disse minha mãe, sua voz ficando tensa. Não é hora de nos interrogar. Eu balancei a cabeça. Então não é hora de eu assinar um cheque. Camila endireitou-se. Somos família. Isso não é sobre planos. É sobre ajudar. Ajudar a quem? Perguntei. Ela olhou para mim como se a resposta fosse óbvia. A nós. Olhei ao redor da mesa. E quem está me ajudando? Ninguém falou. Meu pai se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Você está em uma posição diferente, disse ele. Você é solteira. Você é estável. Você pode se dar ao luxo de intervir. Ali estava. A lógica que ouvi minha vida inteira. Eu posso me dar ao luxo de intervir, disse cuidadosamente. Porque passei anos construindo minha vida como se ninguém nunca fosse me segurar se eu caísse. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Não sabíamos que você se sentia assim. Encontrei o olhar dela. Vocês sabiam. Só não achavam que importava. O silêncio que se seguiu não foi confusão. Foi desconforto. Tirei uma pasta da minha bolsa e a deslizei sobre a mesa entre nós. O movimento foi deliberado. Todos os olhos a seguiram. Isto é o que estou disposta a fazer, disse eu. E é assim que vai funcionar. Meu pai abriu a pasta, examinando a primeira página, depois a segunda. Seu maxilar se apertou. Minha mãe se inclinou sobre o ombro dele. O rosto de Camila perdeu a cor. Isso é um empréstimo, disse meu pai secamente. Sim, respondi com termos claros. Camila balançou a cabeça. Por que existem condições? Porque isso não é uma doação de emergência, eu disse. É ajuda estruturada. A voz da minha mãe tremeu. Você não confia em nós. Eu confio em padrões, disse calmamente. E esse padrão tem estado em vigor minha vida inteira. Expliquei os termos devagar. Ativos vendidos antes que qualquer dinheiro mudasse de mãos. Gastos documentados, sem novos compromissos financeiros, sem prova de sustentabilidade. Terapia familiar obrigatória. Um acordo por escrito protegendo meu crédito, meu nome e meu futuro. Meu pai empurrou a pasta para longe. Isso é frio, disse ele. É assim que os bancos tratam as pessoas. Eu assenti uma vez. Então me trate como um banco, porque quando precisaram de apoio emocional, eu era família. Quando precisaram de dinheiro, eu fui infraestrutura. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Então você está nos punindo agora? Balancei a cabeça. Estou parando de punir a mim mesma. Se você não ajudar, ela sussurrou. Nós perdemos tudo? Segurei o olhar dela. Se eu ajudar sem limites, eu perco tudo o que construí. As palavras pairaram no ar, pesadas e inegáveis. Minha mãe estendeu a mão para a minha. Depois hesitou, como se não tivesse certeza se ainda tinha o direito. Nunca quisemos fazer você se sentir em último lugar. Puxei gentilmente minha mão de volta. Mas fizeram, e disseram isso em voz alta. Ninguém discutiu com aquilo. Meu pai encarou a pasta, maxilar tenso. Então é isso, disse ele. Assinar ou afundar? Não, corrigi calmamente. É crescer ou repetir. O tempo se esticou. Minutos passaram. Meus pais sussurravam um para o outro em tons baixos e frenéticos. Camila limpava as bochechas. Marcos andava de um lado para o outro atrás dela. Pela primeira vez na minha vida, não corri para preencher o silêncio. Eu esperei. Finalmente meu pai olhou para cima. Precisamos de tempo. Levantei-me e peguei minha bolsa. Vocês têm 24 horas.
A cabeça de Camila levantou bruscamente. Só isso? É isso, eu disse. Amanhã eu volto. Ou avançamos assim, ou não avançamos de jeito nenhum. Quando alcancei a porta, minha mãe chamou meu nome, a voz falhando. Se dissermos não, você vai virar as costas? Parei, minha mão na maçaneta. Não estou virando as costas para vocês, disse calmamente. Estou caminhando em direção a mim mesma, e com isso deixei-os sentados lá, paralisados, não porque tirei algo deles, mas porque, pela primeira vez, não me entreguei de bandeja. Eles assinaram os papéis na tarde seguinte, não com alívio, não com gratidão, mas com a resignação silenciosa de pessoas que acabaram de perceber que as regras pelas quais viveram não se aplicavam mais. Não houve discursos, nem tentativas de última hora de negociar. Meu pai leu cada página novamente, mais devagar desta vez, como se esperasse que as palavras mudassem se ele olhasse por tempo suficiente. Minha mãe sentou-se ao lado dele, mãos cruzadas firmemente no colo, olhos vermelhos, mas secos. Ela tinha chorado todas as lágrimas na noite anterior. Camila assistiu a caneta se mover pela página como se estivesse escrevendo algo permanente em sua vida porque estava. Quando a assinatura final foi feita, a sala não pareceu mais leve, pareceu exposta. Meu pai deslizou a pasta de volta para mim sem olhar para cima. Seguiremos os termos, disse ele, com a voz plana. Eu sei, respondi. Aquele foi o momento em que senti, não vitória, não satisfação, mas liberação. O peso que carreguei por anos não foi transferido para outra pessoa. Foi simplesmente colocado no chão. As mudanças começaram quase imediatamente. Na primeira semana, despesas que antes eram deixadas de lado de repente importavam. Assinaturas de streaming foram canceladas. Cartões de crédito foram cortados. Bens foram colocados à venda na internet. Não simbolicamente, não eventualmente, mas na prática. Pela primeira vez, o dinheiro não era abstrato. Tinha limites. Camila foi quem teve mais dificuldade. Ela me ligou uma vez tarde da noite, a voz tensa. Não percebi o quanto você estava cobrindo. Eu sei, eu disse. Ela esperou por garantia, por conforto, para que eu suavizasse. Eu não fiz isso. A terapia familiar começou 2 semanas depois. A primeira sessão foi dolorosa de uma maneira silenciosa. Meu pai falava como um homem com medo de dizer a coisa errada. Minha mãe pedia desculpas repetidamente, mas nunca terminava uma frase. Camila sentava rigidamente, braços cruzados, defensiva, até que a terapeuta fez uma pergunta simples. O que acontece quando a Clara não intervém? Ninguém respondeu. Aquele silêncio fez mais do que qualquer argumento jamais fez. Nas sessões seguintes, surgiram padrões que nunca tinham sido nomeados antes. Como "a Clara está bem" tinha se tornado uma desculpa. Como minha independência tinha sido confundida com capacidade infinita. Como ser a confiável tinha apagado lentamente meu direito de precisar de qualquer coisa. Eu ouvia mais do que falava, não porque tinha perdoado tudo, mas porque não precisava mais ser ouvida para me sentir real. Fora das sessões, a vida se ajustou. Marcos encontrou trabalho, não porque as coisas melhoraram de repente, mas porque não havia mais um colchão macio embaixo dele. Meus pais reduziram suas expectativas antes de reduzirem qualquer outra coisa, e só isso mudou cada conversa. Eles pararam de ligar com urgência, pararam de insinuar, pararam de presumir. Quando minha mãe perguntava como eu estava, ela esperava pela resposta. Quando meu pai falava comigo, escolhia as palavras com cuidado. E Camila? Camila olhava para mim de forma diferente agora. Não com superioridade, não com expectativa, mas com incerteza. Pela primeira vez, eu não era a rede de segurança estendida silenciosamente sob a vida de todos os outros. Eu estava pisando no meu próprio chão. E enquanto a família não estava curada, não totalmente, não limpamente, ela estava sendo honesta de uma maneira que nunca tinha sido antes. O custo dessa honestidade foi alto, mas foi finalmente compartilhado. Quando voltei para o meu apartamento, o silêncio parecia diferente. Não vazio, não solitário, mas descarregado. Por anos, o silêncio me deixava ansiosa. Silêncio significava que alguém podia precisar de algo, e eu não estava respondendo rápido o suficiente. Significava que um problema podia estar se formando em algum lugar sem mim, lá para suavizar.
Agora o silêncio parecia merecido. Dormi a noite toda pela primeira vez em meses. Meu celular ficou virado para baixo na mesa de cabeceira. E quando vibrou, meu peito não apertou automaticamente. Eu não estava mais me preparando para o impacto. Eu não estava calculando o quanto me custaria ser necessária. O trabalho mudou também. Parei de me voluntariar para responsabilidades extras que não eram minhas. Pedi clareza, em vez de absorver o caos. Quando meu gerente me agradeceu por vestir a camisa, eu disse: gostaria que isso fosse refletido no meu cargo. As palavras surpreenderam a nós dois, mas ficaram. Planejei coisas sem checar o calendário de ninguém, mais viagens que adiei por anos. Fins de semana que pertenciam apenas a mim. Metas que não incluíam uma estratégia de saída caso outra pessoa desmoronasse. Quando minha mãe ligava agora, era diferente. Como você está, de verdade? Ela perguntava. Uma noite eu contei a ela, e ela ouviu sem redirecionar a conversa, sem adicionar o estresse da Camila como contexto. Camila mandava fotos das crianças, sem legendas sobre dinheiro, sem dicas silenciosas, apenas fotos. Uma vez ela acrescentou: estamos nos virando. Eu acreditei nela. A maior mudança não foi a deles, no entanto. Foi a minha. Parei de me sentir responsável por manter a ilusão de que tudo estava bem. Não corri para suavizar desconfortos ou preencher o silêncio com garantias. Deixei as pessoas lidarem com as consequências de suas escolhas, mesmo quando era desconfortável assistir. Percebi algo que levei muito tempo para aprender. Ser gentil não significa estar disponível às suas próprias custas. Ser forte não significa ser infinitamente flexível. E ser família não significa ser sacrificada. Uma noite, sentada sozinha com uma xícara de chá, me peguei sorrindo. Não porque algo bom tinha acontecido, mas porque nada ruim tinha. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando ser escolhida. Eu já tinha escolhido a mim mesma. E essa escolha não me tornou menor. Ela me tornou livre. Por muito tempo, acreditei que ser a última era um desafio. Se eu tentasse mais, se desse mais, se ficasse mais quieta, achava que eventualmente alguém notaria. Eu estava errada. Ser a última nunca foi uma posição pela qual valesse a pena lutar. Era um sinal, que ignorei por anos, de que eu estava parada em um lugar que estava lentamente me apagando. O que mudou minha vida não foi raiva, não foi vingança, foi clareza. O momento em que meu pai disse em voz alta: você fica sempre por último. Ele não me insultou, ele me libertou. Porque uma vez que a verdade foi dita, eu não precisava mais fingir que a tinha entendido errado. Estabelecer limites não destruiu minha família, revelou-a. Mostrou-me quem ficava desconfortável quando as regras mudavam, quem respeitava a estrutura, quem só se sentia próximo de mim quando eu era útil. E me mostrou algo mais também, algo mais quieto, mas mais forte. Eu podia amar as pessoas sem desaparecer por elas. Eu podia ajudar sem ser consumida. Eu podia me afastar de um papel, sem me afastar de mim mesma. Se você está ouvindo isso e algo parece familiar, se você sempre foi aquela que resolve, aquela que paga, conserta, absorve, perdoa, quero que saiba disto. Você não precisa de permissão para proteger seu futuro. Você não precisa ser escolhida para ter valor. E você não deve sua vida a pessoas que só te veem quando precisam de você. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode dizer não é algo alto, é calmo, é final. E soa assim: bom saber.